sol que nasce e se lança ao mar, a tarde cai. O céu voa livre, a águia não sabe onde vai, é só voar. No entardecer, ao som de César Floyd, com arranjos de Ricardo Pianola. Eu vou falar da obra eu vou falar de Albert Camus, iniciando com o disco acústico produzido por César Floyd, compositor, músico paulista, filho de alagoanos, com os arranjos de Ricardo Pianola, um pernambucano de Igaraçu e Nereu. César Floyd tem 3 discos de cor, esse acústico e um que está para sair, Alagoanei, que infelizmente devido à pandemia esse disco ainda não está concluído, mas isso vai acontecer com certeza porque a gente tem fé na taba. E eu vou falar agora, sabe de quem mais? Do impressionista da literatura francesa, Albert Camus. E é com muita honra que eu vou falar desse livro aqui, desse escritor, O Avesso e o Direito, que foi escrito aos 22 anos, e essa edição que eu tenho do Avesso e o Direito, que ela em francês se chama L'Envers et l'Endroit. Albert Camus era muito pobre e escreveu esses ensaios. Aos 22 anos ele escreveu esses ensaios. E o mais importante disso é que essa terceira edição que eu tenho, de 1958, ela é uma obra-prima porque o próprio Camus, ele veio e analisou ele analisou todos os 5 ensaios, que são muito interessantes. Os nomes dos ensaios o primeiro ensaio, Ironia, Velhice e Morte. O segundo, Entre o Sim e o Não. O terceiro, Com a Morte na Alma. O quarto, Amor pela Vida. E o quinto ensaio, O Avesso e o Direito, é o meu preferido. O meu preferido é o quarto e o quinto. E eu vou falar um pouco desse escritor, certo? Uma das suas obras mais importantes, Albert Camus teve uma trajetória curta, mas ele escreveu obras importantes como O Estrangeiro, O Exílio do Reino, A Morte Feliz, A Peste e a Queda. Esse livro foi de um jovem de 22 anos. Por que eu vou falar sobre isso? Porque se você aos 22 anos fez uma obra, um ensaio, que é uma obra impressionista, o que é um ensaio na literatura, é você falar as suas impressões pessoais sobre um assunto, os seus sentimentos sobre um assunto. E tem escritores, né? Eu tenho escritores que eu acho que eles têm uma particularidade em conseguir, digamos, chegar no mais profundo da natureza humana e colocar isso no papel. Eu incluo entre esses escritores Kafka, Nietzsche, é claro que tem mais, né? Kafka, Nietzsche, Clarice Lispector, Machado de Assis, José Saramago. Eles não têm dó da gente, eles vão fundo na condição humana. E eu vou ler um pouquinho aqui de Albert Camus, uma apresentação desse rapaz aqui para vocês. Não foi uma trajetória fácil. Nascido na aldeia de Mondovì, na Argélia francesa, Camus era de origem humilde. O pai, empregado de uma vinícola, morreu em 1914 de ferimentos recebidos na guerra. A mãe, Catherine Sinté, de origem espanhola, era analfabeta e criou os filhos com sacrifício. Apesar destas dificuldades, Camus completou os estudos com brilhantismo, formando-se em filosofia na Universidade de Argel. Bem jovem já lia Gide, Monterland e Moreau. Este último, uma influência particularmente importante. Muito cedo teve início também o seu engajamento. Em 1933, participou do movimento antifascista
Por um breve período fez parte do Partido Comunista, mas Camus não tinha uma literatura politizada. Ele tinha uma literatura voltada toda para a condição humana, por isso que ele rompeu com seu antigo admirador Jean-Paul Sartre, né? Mas o componente político é de menor importância na obra de Camus. A condição humana é o seu grande tema e ele aborda com os condicionamentos da sua origem. Eu associo a obra de Camus quando eu li Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, que é um conto que ela termina dizendo assim, uma menina falando, não é uma menina com seu livro, é uma mulher com seu amante. Machado de Assis, no conto Pai contra Mãe, ele me deixou chorando horas. E José Saramago, no livro A Morte de Ricardo Reis e o Evangelho, entre outros, Ensaio sobre a Cegueira, são livros perturbadores, que nos mostram a nossa face, talvez muita coisa que a gente não queira ver. Então, esse rapaz aqui de 22 anos, depois lá à frente, quando ele fez toda essa obra que eu disse aqui, O Estrangeiro, O Exílio do Reino, A Morte Feliz, A Peste, que é uma das suas obras mais importantes, ele foi e fez uma análise disso aqui, desses ensaios, e por si só essa análise já seria um belíssimo livro. Então tem uma frase aqui de Camus muito interessante, que é preciso colocar princípios nas grandes coisas, para as pequenas basta a misericórdia. Essa frase está nesse livro aqui. E eu estou relendo clássicos. Eu li esse livro de Albert Camus em janeiro de 98 e coloquei aqui uma frase também de um desses ensaios. Não há amor de viver sem desespero de viver. Eu estou trazendo isso à tona porque eu vou fazer vídeos com livros contemporâneos, né? Eu estou esperando um livro aí da escritora Daniela Zupo. Eu já li esse livro nas plataformas digitais, mas eu gosto de livro de papel, eu gosto de cheiro de livro, né? Esse aqui está até com cheirinho de guardado, mas tudo bem, eu gosto de cheiro de guardado de livro, só não de roupa eu não gosto não, mas de livro eu gosto. Então, eu estou lendo clássicos e volto para uma leitura contemporânea. E eu gostaria de ler um pouco sobre um ensaio aqui de Camus. Inclusive, o ensaio que termina, que dá nome a essa obra, O Avesso e o Direito, para vocês perceberem na leitura desse ensaio o quanto esse jovem conhecia já da condição humana. Um homem contempla e o outro cava o seu túmulo. Como separá-los? Os homens e seu absurdo, mas eis o sorriso do céu. A luz se infla e logo será verão, mas eis os olhos e a voz daqueles a quem é preciso amar. Sou ligada ao mundo por todos os meus gestos, aos homens por toda a minha piedade e o meu reconhecimento. Entre este lugar e este avesso do mundo, não quero escolher, não gosto que se escolha. As pessoas não querem que se seja lúcido e irônico. Dizem, isso mostra que você não é bom. Não vejo a ligação. É claro, se ouso dizer a alguém que é imoralista, traduzo que ele tem necessidade de atribuir-se uma moral. O outro, que despreza a inteligência, compreendo que não consegue suportar suas dúvidas. Mas isto porque não gosto que se trapaceie. A grande coragem é, ainda, a de manter os olhos abertos, tanto sobre a luz quanto sobre a morte. De resto, como explicar o elo que leva deste amor devorador pela vida a este desespero secreto? Se escuto a ironia, escondida no fundo das coisas, ela se descobre lentamente. E piscando o olho pequeno e claro, viva como se, diz ela. Apesar de muitas pesquisas, está aí toda a minha ciência. Eu deixo vocês com essa reflexão de Albert Camus. Vou deixar nos créditos deste livro, deste vídeo, olha, créditos do livro, viu? Vou deixar nos créditos deste vídeo toda a obra de Albert Camus, essa frase que eu disse, e bisus para vocês, e bom final de domingo.
Bisus!